Olá pessoal, meu nome é José James, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará e hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre a proposta da bioação da disciplina de Estado Supervisionado no Ensino Fundamental. A educação brasileira sempre passou por reformas. Mais recente foi feita uma reforma no qual ela visava reduzir a quantidade considerada excessiva de matéria, de disciplina, que também não tinham consideradamente um vínculo com o trabalho, e propor as áreas formativas divididas em área de conhecimento e em área técnico-profissional, e dessa forma atender às observações tanto do Banco Mundial como do Fundo das Nações Unidas da Criança, o UNICEF. Então, no cenário nacional, foi levado em consideração também as questões políticas, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o IDEB, que estava estagnado, bem como também dar uma alavancada também no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação do Estudante, que não, nas últimas avaliações, a educação brasileira não obteve um desenvolvimento satisfatório. E dessa forma, e daí criou-se, originou-se ou repetiu-se a questão da Base Nacional Comum Curricular. Essa base nacional, eu como estudante, como graduando, eu considero que o meu acesso a esses conteúdos relacionados à Base Nacional Comum Curricular, eles foram precários digamos assim, insatisfatórios. Claro que sempre em sala de aula, nos ambientes escolares, esse assunto ele foi debatido, ele foi discutido, mas sempre abordado mais pelos meus colegas que já são professores que estão atuando na área da docência, ou seja, não aconteceu um trabalho específico, uma disciplina específica ou algo desse tipo voltado para o estudo da Base Nacional Comum Curricular. E isso dá um certo despreparo, digamos assim, e o profissional, quando acaba o recém-formado, o seu período de inicial de formação, ele chega na escola com muita insegurança nessas questões referente a esse conhecimento legislativo, de como funciona a base curricular, não só a base curricular, mas também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação. São assuntos que são relevantes, muito relevantes para a formação do docente, mas que durante a formação eles não são abordados de forma satisfatória. Um conhecimento maior, mais específico que eu tive relacionado à Base Nacional Comum Curricular esteve mais relacionada às minhas pesquisas voltadas para os projetos de pesquisa do meu TCC. Então, a partir daí que teve a necessidade de eu ter mais conhecimento, de eu aprofundar mais as minhas pesquisas sobre isso, mas durante o curso de formação eu considero insatisfatório a abordagem desse tema, como os outros que eu falei também, da legislação educacional, digamos assim, durante a formação. Ao chegar nas escolas, nas conversas que eu tive, nas observações que eu pude fazer, eu vi que os professores eles estão inteirados, sim, da Base Nacional Comum Curricular, mas um ponto que eu considero que desvaloriza muito essa relação do professor com a base é porque ao serem feitas as reformas educacionais, ao serem feitas as propostas educacionais, o professor ele é deixado de lado. Ou seja, o profissional da educação que é mais ligado, que está mais próximo da realidade escolar, quando chega o momento de serem feitos levantamentos, informações, para serem feitas formulações ou reformulações no processo educacional, na educação básica, o professor é deixado de lado. Isso certamente pode refletir em um processo de ensino-aprendizagem deficiente para o estudante, porque o profissional pode sentir-se excluído, e isso, de certa forma, pode desencadear nele certa desmotivação, porque a formação continuada, a qualificação do professor para o professor não está voltada apenas no que se refere à sala de aula,
mas é muito importante também que eles tanto tenham o conhecimento, como ele também possa participar dessa parte legislativa, das leis que regem, dos planos, planejamentos, dos planos que planejam as propostas curriculares. E só dessa forma, com a abordagem durante a formação desses conteúdos relacionados a essas legislações e essas propostas, como a Base Nacional, a LDB, o PNE, e também o docente participando mais de formativa na reformulação e nas propostas dessa reforma e da criação dessas bases, seria mais a contento, ou seja, o professor poderia ser mais utilizado para essas reformulações do que depois ter que se adequar a ela. Então é assim, eu considero que dentro dessa perspectiva o processo de ensino-aprendizagem de estudante terá sim um melhor ganho. Ok, pessoal, valeu!